O que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus e o meu refúgio, minha fortaleza, nele confiarei. Olá, minhas amigas, meus amigos, minhas amiguinhas e meus amiguinhos. Aqui é a Super Rádio HD TV, trazendo para vocês a palavra do Evangelho Eterno. Vamos colocar luminária, porque está meio escuro aqui o ambiente. Vamos colocar para funcionar aqui a parte luminária, porque ficou meio escuro. Estamos trazendo para vocês o vídeo A Voz do Tesouro número 2. Voltamos a apresentar a Voz do Tesouro de Deus para falar com vocês sobre o perigo de você não estar devolvendo o dinheiro de Deus. Quando você passa a devolver o dinheiro de Deus, Deus passa a devolver a sua saúde e a sua riqueza e a sua felicidade. Quando você não devolve o dinheiro de Deus, você será acometido de desastres, doenças, pobreza. Mas quando você devolve o dinheiro de Deus ao tesouro de Deus, Deus enriquece você de saúde e muita felicidade. É imprescindível que as pessoas que não devolvem o dinheiro de Deus não seja desarraigado da face da terra. Você olhando para o seu passado, para a sua árvore familiar, você vai ver que todos os seus parentes do passado, todos eles morreram. E você pensa, então, se eles morreram, eu vou morrer também. Mas a Escritura não afirma isso. Na Escritura diz que quando você devolve o dinheiro de Deus, Deus multiplica a sua saúde e protege você contra todos os desastres, fazendo com que os seus dias sejam prolongados longamente sobre a face da terra. Então, para você escapar da destruição, da pobreza, do crime, da violência, é muito importante que você esteja devolvendo o dinheiro de Deus no tesouro de Deus. E para você devolver, você encontra na página inicial do nosso site o nosso endereço e o nosso telefone para facilitar a devolução do dízimo onde quer que você esteja, em qualquer lugar do mundo. Você pode estar enviando para o nosso endereço o dinheiro de Deus, e a hora que você entrar no seu aposento, aí, agora, e fechar a porta e falar com Deus sinceramente, a partir de hoje eu vou devolver todo o dinheiro de Deus. Eu não quero estar devendo para Deus nenhum centavo. E quando você faz a sua oração, se prontificando a devolver o dinheiro de Deus, na mesma hora, Deus tira as doenças que você tiver no seu corpo. Seja a doença dos ossos, da pele, doenças virais, qualquer tipo de doença que você tiver, qualquer deficiência que você tiver no seu corpo, você é restaurado ou restaurada na mesma hora que você decidir a devolver o dinheiro de Deus. Fácil de conhecer, né? Fácil de saber que nós não estamos aqui brincando com as coisas de Deus. Nós estamos falando coisas que você nunca ouviu falar. Coisas que as seitas do mundo não têm essa oferenda para você. Não tem essa oportunidade para você. Então você vai com uma doença numa seita, lá eles vão fazer muitas orações, e quanto mais eles oram, mais a doença piora. Por quê? Porque a nossa cura
a nossa saúde, a nossa felicidade, não consiste em oração. A oração é um método que Deus deixou para nós estarmos conversando com Deus, colocando para Deus os nossos problemas e procurando saber de Deus como solucioná-los. E a resposta de Deus é muito clara. Você lê no livro dos Salmos, a palavra de Deus fala assim: deleita-te no Senhor teu Deus e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então o que você precisa aprender é o que é deleitar em Deus e como deleitar em Deus. Quando você lê no livro dos Salmos: bendize a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, porque Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Você vê isso no livro dos Salmos. Palavra de Deus está no livro dos Salmos. Ele perdoa todos os nossos pecados e cura todas as nossas enfermidades. Quando o nosso corpo, a nossa alma, bendiz o seu nome. Então, mas a sua alma está gastando o dinheiro de Deus em outras finalidades. A sua alma está expendendo o dinheiro de Deus para outros afins. Não está bendizendo a Deus. Não vem o perdão do pecado e não vem a cura das doenças. Você vê a palavra, você ouve a palavra do Filho de Deus, que diz no Evangelho. A palavra do Filho de Deus diz no Evangelho: se as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. É a palavra do Filho de Deus. E o que ele disse? Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Mas se você dá a César, você paga o imposto da sua comida, paga o imposto da sua roupa, paga o imposto da sua casa, paga as partes que competem ao governo, mas não devolve a parte de Deus e quer que Deus ouça a sua oração. E ele diz: dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Então, Deus não é compatível com ladrão. Se você não rouba a César, mas rouba a Deus, você é ladrão. Se você não rouba a Deus, mas você rouba a César, você é ladrão. Então o segredo é ser fiel. Os fiéis de Deus terão prolongado seus dias na face da terra. E o dinheiro de Deus não é um dízimo da obrigatoriedade da igreja. Não. É um dízimo de Deus, é o dinheiro de Deus que está em toda a face da terra, nas mãos das pessoas do mais alto escalão de riqueza desse mundo e também na mão das pessoas do baixo grau de pobreza. Quando o pobre começa a devolver o que é de Deus, não é o pobre pegar um dinheiro que ele não tem e vir trazer para Deus. Deus não quer o dinheiro de ninguém. Deus quer o dele. E o dinheiro dele começa a aparecer na sua mão quando você se propõe a devolver o que é dele. Ele faz com que aconteça a bênção de Deus sobre você. As pessoas te procuram, o dinheiro aparece, e do dinheiro que aparecer, 90% é seu. 90% do dinheiro que Deus põe na sua mão é seu. Cada 10, 9 é seu. Mas um pertence a Deus. E por causa desse um que pertence a Deus, que você não se propõe a devolver, então você perde os 9. Você deixa de receber os 9. E quando você recebe, ele sai pelo pão dos dedos. Por quê? Porque você não devolve o que é de Deus. Uma pessoa que devolve o dinheiro de Deus, Deus não deixa a pessoa na pobreza. Quando você devolve o dinheiro de Deus,
você será imprescindivelmente alcançado pelas grandes bênçãos de Deus e terá muita saúde e muita riqueza. Esse é o nosso trabalho. Através do dízimo, você fica conhecendo o que milhões de pessoas querem conhecer. Qual é a verdadeira igreja? Qual é a verdadeira igreja? Eu estaria nesse canal pregando que Jesus é bom. Olha, a Escritura nem afirma categoricamente que o Filho de Deus chama Jesus. Se você aprender a ler a Escritura, você vai descobrir que nenhum dos apóstolos chamou ele de Jesus. Você vai descobrir que nenhum político da época, nenhum escriba, nenhum fariseu chamou ele de Jesus. Olha que coisa simples, fácil. Ninguém chamou ele de Jesus. Então quem teria chamado ele de Jesus teria sido só o anjo que falou com José na visão que José teve. Quando José teve dúvida sobre a esposa dele, sobre o filho seria dele ou não, o anjo então teria dito para ele que o nome do menino chamaria Jesus. Só esse homem, só essa pessoa. Nenhuma pessoa mais chamou ele de Jesus, a não ser o historiador. A não ser o historiador. Então quem passou a história só chamava ele de Jesus. Observa isso quando você estiver lendo a Escritura Sagrada. Você vai perceber que quem chamava ele de Jesus era só o historiador. O discípulo chamava ele de mestre e senhor. Os escribas e fariseus, as pessoas que indagavam ele para saber das coisas, chamavam ele de mestre e senhor. Não chamavam ele de Jesus. Então o nome de Jesus, que não tem nada a ver com a linguagem hebraica, e ele era hebreu, o Filho de Deus era nascido da descendência judaica e era judeu, e se ele era judeu, como poderia chamar Jesus? Então você começa a aprender que só a igreja de Deus pode ensinar você com exatidão sobre a doutrina da salvação eterna. E o primeiro passo para as suas orações começar a ser ouvida é você quitar a sua dívida. É você tentar fazer um inventário, o que você tem, e calcular quanto que é o dízimo, e liga para nós que nós vamos orientar como você pagar todos os dízimos e ser uma pessoa totalmente protegida de Deus contra todo tipo de crime, contra todo tipo de violência, e ser uma pessoa perfeitamente saudável e ter os seus dias prolongados grandemente sobre a face da terra. Para Deus não seria Deus se tivesse programado para você vir para esse mundo, passar uma infância privada dos seus direitos, e quando você atingir a sua idade dos seus 15, 20 anos, você ter uma liberdade jovem, passar por uma juventude de 10, 15 anos até os 35 anos, começar a envelhecer, e depois dos 75, 70 anos apodrecer e ir para uma sepultura. Mas que Deus seria esse? Onde estaria o amor de Deus? Nós lemos no Salmo 145, onde a palavra nos ensina a exaltar o nome de Deus pelos séculos dos séculos. Exaltar o nome de Deus pelos séculos dos séculos. Mas como eu vou exaltar o nome de Deus pelos séculos dos séculos, se os meus dias não atingem nenhum século? Como eu posso exaltar a Deus pelos séculos dos séculos
se eu não posso contar com nenhum século, quanto mais séculos do século? Se você não tem nenhum século para viver, para existir, porque sem Cristo não há vida, ele disse: em mim não tereis vida. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem vida em si próprio. Portanto, todos que dizem que é vivo é mentiroso, é uma pessoa que existe, é uma pessoa ativa, mas não tem vida em si próprio. Porque a nossa vida, ela provém do nosso autorrelacionamento com o Filho de Deus. Ele diz: eu sou a vida, e sem mim não tereis vida. E a vida não se consegue na conversa. A vida você adquire pela obediência ao Santo Evangelho. Aquele que for fiel até o fim, ele dará a vida eterna. Que for fiel. Se você é fiel a Deus, não tem como você morrer. Deus jamais deixou um fiel morrer, a não ser no tempo da morte, porque a morte durou só até Cristo. Antes de Cristo, grandes homens e patriarcas de Deus morreram com a sua salvação garantida, porque eles estavam protegidos pelo cumprimento da lei, propiciação de animais que eram oferecidos em holocausto. Enquanto viveram, eles ofereceram os holocaustos por eles, e quando eles envelheceram, os seus familiares ofereceram os seus holocaustos por ele, e quando morreu, foi aguardar a morte do Cordeiro de Deus. Todo Israel esperava pelo Cordeiro de Deus, porque quando viesse o Cordeiro de Deus e fosse sacrificado em remissão dos pecados, aí então os mortos ressuscitariam. E o Cristo veio ensinando que a morte não existe na sua doutrina. Se alguém está pregando que o corpo vai apodrecer e o espírito vai para o céu, está mentindo. O Senhor diz assim: se a tua mão está te fazendo pecar, o teu pé, o teu olho, é melhor você tirar a mão, o pé, o olho, do que esse membro do seu corpo te destrua, te tire o direito da salvação do seu corpo. É melhor o corpo ir para o céu, para Deus, para o reino de Deus, faltando um membro, do que esse membro tirar o direito da salvação. Então Cristo não pregava salvação de espírito. Ele ressuscitou e disse que seríamos semelhantes a Ele. E quando Ele ressuscitou, Ele diz: olha, eu tenho carne e osso. Eu não sou um espírito como vocês estão pregando por aí. As seitas chamadas cristãos e outros mais estão pregando que Cristo é espírito, que Deus é espírito. Mas a Escritura não afirma isso. Deus tem coração, Ele tem mãos, Ele tem cabeça, Ele tem corpo. Não é um espírito. Esse é o Evangelho do Senhor. O primeiro passo para você se consertar com Deus é quitando a sua dívida. E quando você devolve o dinheiro do tesouro de Deus, Deus devolve para você na mesma hora a sua saúde e a sua prosperidade. A graça de Deus, a comunhão do Pai seja com todos vocês, agora e sempre. Amém. Logo mais estaremos novamente com vocês através de um novo vídeo.